Olá a todos, nós vamos começar então a segunda parte da aula 5 de revisão para o Enem. A gente vai falar então agora de meiose, né? Primeiro que a meiose, ela vai ser um processo de divisão celular, no qual vai se formar o final do processo, a partir de uma primeira célula inicial, vão se formar o final do processo 4 células com a metade do número de cromossomos daquela célula inicial, tá? Nos seres humanos, a gente só vai encontrar meiose para a formação de gametas. Em outros grupos de seres vivos, como alguns fungos, algas e plantas, a gente vai ter meiose para formar esporos, tá? Em alguns desses grupos de seres vivos, tá bom? Não em todos, tá? Então, o que vai ter de diferente? Por exemplo, nos seres humanos e na maioria dos animais, então, a meiose, ela é do tipo gamética, porque ela forma gametas. E em alguns outros seres vivos, a gente vai encontrar a meiose do tipo espórica, porque vai formar esporos, tudo bem? Mas a gente vai concentrar aqui agora, então, no processo de meiose e a gente vai dar exemplos, tá? O tempo todo, como na meiose que ocorre nos seres humanos. Então, a gente vai tratar principalmente da meiose formando gametas, tá? Mas o processo básico é bem semelhante entre os grupos de seres vivos, né, na formação da meiose, tá? Então, primeira coisa, diferente lá da mitose, né, que a gente viu na primeira parte da aula 5, a mitose, ela vai ser dividida nas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. No caso da meiose, a gente vai ter duas grandes divisões, a meiose 1 e a meiose 2. Cada uma delas vai ser constituído por prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tá? A meiose 2, em alguns casos, ela vai ocorrer logo em seguida a meiose 1. E em outros casos, aí vai depender do ser vivo e tal, várias questões, ela vai demorar para poder ocorrer, tudo bem? Bom, então vamos começar a falar então da prófase 1, né, da primeira grande parte da meiose, que é a meiose 1, certo? Na prófase 1, a gente vai ter a divisão ainda em 5 outras etapas. O leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E aí, cada uma dessas etapas vai ser caracterizada por algumas características, né? Vai ter algumas características particulares, tudo bem? Vamos começar então pelo leptóteno, tá? No leptóteno, os cromossomos, eles vão começar a condensar, tá? Então, observem que eles ainda estão, né, bem grandes, né, bem descondensados, eles começam a sua condensação, tá? Lembrando, gente, que antes de começar o processo de divisão celular, que no caso a meiose, esse cromossomo, ele duplicou, né? Então, aquele cromossomo que tinha uma única molécula de DNA, ele passa a ter 2 moléculas de DNA, tá? No slide seguinte, é melhor para a gente ver isso, né? Que é a segunda fase do zigóteno. Como aqui os cromossomos já estão condensados, a gente consegue observar. Então, o que? Eles estão duplicados. Então, a gente tem aqui, ó, 2 cromossomos. No nosso exemplo, então, o exemplo que a gente vai utilizar no nosso, né, nesse processo aqui, para estudar a meiose, a gente vai ter 2 cromossomos. Ó, esse cromossomo vermelho e esse cromossomo é amarelo, né? Amarelo clarinho aqui, vou chamar de amarelo, tá? Então, observem que eles já estão duplicados. Então, cada um deles tem 2 cromátides irmãs. Ou seja, aqui a gente tem uma molécula de DNA, esse lado aqui, e aqui outra molécula de DNA idêntica à de cá. Do outro lado, a gente tem aqui uma molécula de DNA e aqui outra molécula de DNA idênticas às duas, tá? No nosso exemplo aqui, então, a gente vai trabalhar com uma célula com 2 cromossomos, certo? Acontece que esses 2 cromossomos, eles são homólogos, né? O que são cromossomos homólogos?
são aqueles que vão ter, relembrando, né, são aqueles que vão ter os genes para as mesmas características. Então, vamos supor, se neste daqui eu tenho lá os genes para característica cor do olho, forma do cabelo, formato da boca, neste cromossomo aqui eu também vou ter genes para essas mesmas características. Mesmo que sejam diferentes, vamos supor, mesmo que aqui a cor do olho seja verde e aqui seja castanho, vai ter características, vão ter os lugarzinhos, né, os genes para as mesmas características, tá? Como se a gente tivesse recebido um cromossomo da mãe e um do pai, tudo bem? Bom, então, só relembrando que normalmente esses cromossomos, eles não são duplicados, eles duplicam antes de começar o processo de divisão celular, que no caso é a meiose, tá? Então, a gente vai falar que essa daqui é uma célula diploide. Por que ela é diploide? Porque ela tem 2 conjuntos cromossômicos, ou seja, ela tem um conjunto cromossômico que veio do pai e um que veio da mãe. E esses cromossomos, eles são homólogos. Então, a gente diz que essa célula aí, ela é 2N. 2N significa que ela é diploide. No caso, a gente tem quantos cromossomos? 1, 2. 2 cromossomos. Neste momento aqui, a gente tem quantas moléculas de DNA? A gente vai ter 4 moléculas de DNA, porque cada cromossomo já está duplicado, certo? Então, eu vou ter aqui 4 moléculas de DNA, tá? Vou simplificar aqui para poder dar para escrever, tudo bem? Então, 4 moléculas de DNA. 2 moléculas de DNA neste cromossomo e 2 neste, tá? O que vai acontecer nessa fase de zigóteno da prófase 1, da meiose 1? Os cromossomos homólogos, eles vão emparelhar, ou seja, eles vão ficar um do lado do outro, tá? Através do quê? Através aqui do centrômero deles, vai ser possível formar, então, esse emparelhamento, tudo bem? E eles estão cada vez mais condensados, tá? Esse nome tétrade aqui é porque a gente vai ter o quê? 4 moléculas de DNA, uma do lado da outra, tá certo? Na fase de paquíteno, né, que é ainda dentro de prófase 1, a gente já vai ter que esses cromossomos, olha, eles vão realizar o que a gente chama de permutação. O que é essa permutação? Vai ser a troca de genes entre cromossomos homólogos. O que isso significa? Como eles estão emparelhados um do lado do outro, vamos supor que aqui, neste cromossomo aqui vermelho, nessa região, eu tivesse a característica cor do olho. Na mesma região aqui no cromossomo amarelinho, né, a gente vai ter também característica para a cor do olho, né, o gene para a cor do olho. Então, vai ocorrer essa troca. Então, vamos supor que aqui a cor do olho fosse, a característica cor do olho fosse castanho, e aqui a característica cor do olho fosse verde, né, vai ocorrer essa troca, tá? Então, só que isso acontece em vários lugares diferentes entre esses cromossomos homólogos, certo? Então, está ocorrendo aqui em vários pontos, aqui embaixo em vários pontos, e essa troca recebe o nome de permutação. Tem um termo em inglês que é também utilizado, que é o crossing over, tudo bem? Já na fase de diplóteno, é quando vai realmente já ocorrer essa troca entre os genes, tá? Então, vai estar finalizando essa troca entre os genes e aí forma o que a gente chama de quiasma, que é esse X aqui, ó, entre uma cromátide irmã de um cromossomo com a cromátide irmã do outro. Observem que aqui a gente já vê, olha, esse cromossomo que era todo vermelhinho já tem umas partes do amarelinho. Esse cromossomo que era todo amarelinho já tem umas partes do vermelho, tá certo? Por quê? Porque ocorreu a troca
entre os genes de um cromossomo com o outro cromossomo. Observem que isso só é possível porque são cromossomos homólogos, ou seja, eles possuem genes para as mesmas características. Já na fase de acinese, da prófase, é o final, então, da prófase 1. Então, a carioteca vai se desintegrar e os pares de cromossomos homólogos começam a se dispor na região central da célula, tá? E aí a gente vem para a fase de metáfase 1, certo? Então, na metáfase 1, os cromossomos homólogos, eles vão estar emparelhados, tá? Eles vão estar emparelhados aqui na região central da célula. No nosso exemplo, a gente só tem 2 cromossomos, a gente só tem um par de cromossomos homólogos, por isso que a gente só coloca esses 2 aqui. Mas supondo que tivessem outros pares de cromossomos homólogos, eles estariam aqui assim. Aqui um par, aqui outro, tá certo? Ali na região mediana da célula, tá? E o que vai acontecer aqui na metáfase 1? Né? As fibras do fuso acromático, elas vão se ligar aos cromossomos através do centrômero, certo? Bom, então, deste lado aqui, cada cromossomo vai se ligar a apenas uma fibra do fuso, certo? Observem que aqui, ó, a gente já tem, né, neste cromossomo que era o amarelinho, uma cromátide irmã toda amarelinha ainda, a outra cromátide irmã amarela com partes vermelhas. Neste daqui, a gente tem uma cromátide irmã vermelha e a outra vermelha com partes amarelas, tá certo? E aí os fusos acromáticos, ó, vai ter um fuso acromático ligando cada um desses cromossomos, tá? Na anáfase 1, a gente vai ter então que os cromossomos homólogos, eles vão migrar para polos opostos da célula. Então, ó, aqui a gente tem um cromossomo homólogo, ele está indo para este lado da célula. E aqui a gente tem o outro cromossomo homólogo indo para o outro lado da célula. Na telófase 1, né, o final da telófase 1, então, a gente já tem cada um dos cromossomos homólogos em um polo oposto das células. A carioteca volta, os nucléolos vão voltar também, né, aqui dentro de cada núcleo, tá? Então, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter que, ao final do processo de meiose 1, vai ocorrer a citocinese, né, que é a divisão da célula. E aí a gente vai ter formado 2 células, tá? 2 células ao final do processo. Sendo que cada uma delas vai ter um cromossomo, certo? E cada uma dessas células, ela é o quê? Haploide. Então, ela é N igual a 1. Mas, cada uma delas tem 2 moléculas de DNA, né? Por quê? Porque esse cromossomo, ele ainda está duplicado. Então, a gente tem 2 moléculas de DNA em cada uma dessas células, tudo bem? Tranquilo? Bom, a gente vai entrar, então, agora na parte da meiose 2. Observe que a gente já começa com 2 células. Por que a gente começa com 2 células? Porque ao final da meiose 1 foram formadas 2 células, tá? Então, como eu disse no slide anterior, cada uma dessas células é haploide, né? Ou seja, só tem um conjunto cromossômico. Cada um desses cromossomos está duplicado e aqui no nosso exemplo, então, a gente só tem um cromossomo. Então, é uma célula haploide com um cromossomo. E cada uma das células tem 2 moléculas de DNA, cada uma delas, tudo bem?
que vai acontecer na prófase 2? A carioteca vai se desintegrando, os nucléolos também vão desaparecendo e os cromossomos vão se condensar. Tá? Na metáfase 2, os cromossomos eles vão migrar para a região mediana da célula, certo? Bom, aqui a gente só tem um cromossomo em cada célula, mas se a gente tivesse mais, eles estariam assim, ó. Vamos imaginar ali a célula, eles estariam todos enfileirados aqui na região mediana dessa célula, certo? E o que vai acontecer ainda na metáfase 2? As fibras do fuso vão se ligar às cromátides irmãs. Então, aqui, ó, vai ter uma fibra do fuso ligando a esta cromátide irmã aqui e vai ter fibra do fuso ligando a cromátide irmã do lado de cá, tá? E aí, ao final da metáfase 2 e início, então, da anáfase 2, a gente vai ter que as cromátides irmãs começam a migrar para polos opostos da célula, né? Então, lá na meiose 1, a gente viu que o que migrou para polos opostos foram cromossomos homólogos. Então, no final da meiose 1 e início da anáfase 1, houve migração de cromossomos homólogos para polos opostos. Aqui, na meiose 2 e anáfase 2, a gente vai ter o quê? Migração das cromátides irmãs para polos opostos. Por que tem duas células representadas? Porque ao final da meiose 1 foram formadas duas células, tudo bem? E na telófase 2, então, vai ocorrer o quê? Cada cromossomo, cada cromátide irmã, migra, já vai estar, né, em polos opostos da célula, a carioteca volta, os nucléolos reaparecem, né? E no finalzinho da telófase 2 ocorre a citocinese, certo? Que é a divisão da célula, formando assim, então, 4 células ao final do processo. Observe, então, que ao final do processo da meiose 2, a gente vai ter 4 células. Bom, o que a gente tem aqui em cada uma dessas células? A gente tem, elas são haploides, né? Ou seja, elas só têm um conjunto cromossômico, né? Então, elas são N igual a 1, porque além de serem haploides, cada uma delas só tem um cromossomo, certo? Além disso, cada uma delas vai ter o quê? Uma molécula de DNA. No total, a gente tem o quê? 4 moléculas de DNA, se você somar as 4 células finais, tá? Mas cada uma delas vai ter uma molécula de DNA. Tudo bem? Bom, relembrando que lá no início do processo da meiose, a gente tinha uma célula diploide, certo? Então, a gente tinha uma célula 2N e que ela tinha 2 cromossomos duplicados. Ou seja, ela tinha 4 moléculas de DNA. E ao final do processo, a gente tem 4 moléculas de DNA. Mas essas 4 moléculas de DNA estão divididas em 4 células diferentes, tá certo? Então, é isso que vai fazer com que ocorra a divisão dos cromossomos entre as células, tá? Importante destacar que na meiose, então, ao final do processo, a gente vai ter células com a metade do número de cromossomos, ou seja, no início você tinha célula diploide e ao final do processo da meiose você passa a ter células haploides, tá certo? E o que significa aquela permutação que a gente viu ocorrendo lá na prófase 1 da meiose, né? Por que ela é importante, né? Por quê? Aí aqui a gente vai dar, né, o exemplo como se fosse, então. Só uma observação antes de eu falar, que isso aqui, gente, é exemplo, tá? Não tem nenhum cromossomo no nosso corpo
que vai ter todas essas características aqui. Aliás, algumas dessas características vão estar relacionadas a vários cromossomos juntos agindo para dar aquela característica. Então, aqui é um exemplo simples só para a gente entender como que funciona, tá? Então, vamos supor que você tem lá um cromossomo azul que veio do seu pai e um cromossomo vermelho que veio da sua mãe. Outra questão importante que aqui a gente colore nos desenhos os cromossomos só para facilitar o entendimento. Eles não são coloridos dentro da nossa célula, tá? Isso tem que ficar bem claro também, tá certo? Então, vamos supor que no cromossomo azul, que você tem lá nas suas células, diz que a cor do seu olho é castanho, no cromossomo vermelho diz que é azul. No cromossomo azul diz que o seu cabelo é liso, no cromossomo vermelho que ele é enrolado. No cromossomo azul, que você tem o lobo da orelha preso, no vermelho que ele é solto e que a cor do cabelo também é diferente entre esses cromossomos, né? Castanho ou louro, tudo bem? O que acontece? Vamos lembrar que antes de começar a divisão celular, né, tanto mitose ou meiose, neste caso a gente está falando de meiose, os cromossomos duplicam, certo? Então, esse cromossomo azul, ele passa a ter duas cromátides irmãs, que são idênticas. Então, todas as características que tem aqui nessa cromátide irmã, vai ter na nova, tá? A mesma coisa acontece com o cromossomo vermelho, tá certo? Bom, para a formação dos gametas, né? O que são os gametas mesmo? No caso dos seres humanos, são o óvulo e o espermatozoide, que são as células que estão relacionadas à reprodução, no nosso caso, tá? Então, a permutação, ela vai permitir que se formem gametas diferentes, tá? Por quê? Se você tivesse todos os cromossomos azuis, eles continuassem daquele jeito, e todos os vermelhos daquele jeito, na hora de dividir da divisão celular, né, lá na meiose, você teria formação de espermatozoides, né, ou óvulos, né, teria gametas com todas as características de um cromossomo azul ou com todas as características de um cromossomo vermelho. Quando acontece a permutação, o que vai acontecer? Vai passar a ter cromossomos que vão ter partes azuis e partes vermelhas. A mesma coisa do lado de cá, partes azuis e partes vermelhas, tá? Então, ocorre uma mistura entre as características, né? Tudo bem? E aí, cada um desses cromossomos vai estar em um gameta específico, né? Vai estar dentro de um gameta. Se for um homem, vai estar formando espermatozoide. Se for uma mulher, vai estar formando os óvulos. Tudo bem? Então, por isso que é importante a permutação, porque ela aumenta o que a gente chama de variedade genética, né? Então, aí, com isso, quando esse espermatozoide fecundar um óvulo, ou esse óvulo for fecundado por um espermatozoide, a possibilidade de ter variações é muito maior, tá certo? Né? Aqui a gente tem um quadrinho resumindo as diferenças entre mitose e meiose, tá? E aí depois vocês olhem aí com calma esse quadrinho, tudo bem? Né? E fica aqui a dica de 2 vídeos, né, explicando as fases da mitose e explicando mitose e meiose. Todos os 2 estão nesse canal chamado Nutridiversidade. Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo, certo? Quem precisar me achar, então, vocês me acham no YouTube e no Facebook Prof. Tatiana Siviero, e qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail tati.siviero@gmail.com. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte da aula 5, certo? Até mais!